local, não vou falar de um local que eu ocupei até muito recentemente, que foi o secretário de Saúde, e começando aí a fala do Nelson, pegando o gancho dele, da angústia que é ser secretário de Saúde neste estado burocrático, clientelista, ainda patrimonialista que nós vivemos. A angústia é tal, eu não estou colocando só, mas só para entender o grau de angústia que eu vivo, eu pego o Adilson, meu queridíssimo amigo e companheiro nessas labutas, usa a expressão que eu acho perfeita: seremos presos em qualquer momento por empobrecimento ilícito. Tanto é a pressão que sofremos para que desempenhemos essa função nesse estado extremamente burocratizado, com pouquíssimas condições para fazer um planejamento adequado, etc, etc, etc. É desse espaço que eu estou querendo falar. Um espaço que eu prometi nunca mais ocupar, enquanto não tiver possibilidade das pessoas... O secretário de Saúde é extremamente burro, masoquista e... Como é que chamou aqui? Gosta de apanhar? Não. Quando quem gosta de apanhar, o que gosta de bater é o... sádico. Porque paga a população com a falta de coisa, etc. Apanha porque a população briga e fala que não está cumprindo, que basta vontade política, mas falta vontade política e não faz, etc. E todo mundo pensa que é burro, pelo menos no debate que a gente organizou lá com o Tribunal de Contas, dizia o tempo inteiro: se vocês estudassem planejamento, vocês não estariam nessa. Se vocês soubessem um pouco de planejamento, não estariam nessa, etc, etc, etc. Então, é a partir deste olhar de alguém que foi secretário de Saúde e prometeu nunca mais ser, enquanto esse Estado brasileiro existir, é que eu gostaria de, então, trazer as minhas contribuições. A outra coisa é a seguinte: um olhar bastante pragmático, sabendo que muitas vezes sou muito crítico ao pragmatismo, olha paradoxo, ao mesmo tempo que eu quero ser pragmático, tenho feito muitas críticas ao pragmatismo, nessa lógica que o professor está dizendo, que às vezes com o pragmatismo da gente, a gente constrói caminhos que aí depois a gente não consegue retomar. Isso é um perigo, um tremendo perigo. Mas apesar desse perigo, eu vou falar esse olhar mais pragmático para o lado da gestão. Então, os marcadores são a angústia de ser secretário e uma tentativa pragmática de superar a crise que a gente vive hoje, que colocou, não porque eu desejo, não gostaria que fosse assim, um SUS que é só para pobre. Porque atualmente quem tem usado o SUS, a classe média está fugindo. Infelizmente, não digo isso com vontade de dizer isso, não. Eu gostaria da gente ter um SUS competente o suficiente para a classe média vir para ele, a classe média, a classe alta, quem quisesse vir, porque esse é o SUS que nós queremos construir, não é um SUS para pobre de jeito nenhum. Concordo dentro do liberal com a professora, que ao construir um SUS para pobre, eu vou construir um SUS absolutamente medíocre, e é isso que nós não queremos. E concordando com ela também, assim, não dá bom o microfone? Eu acho que a gente tem, eu tenho dito o seguinte, que a gente tem que procurar uma forma de gestão, e aí não sei, eu acho, dado que não sou jurista, começar dizendo por aí, sou um médico metido a ficar estudando um monte de coisa e sem ser pesquisador, então é muito mais assim no voluntarismo, na curiosidade, etc, etc. E quando eu era secretário de Saúde de Sumaré, fiquei lendo a respeito dessas formas todas de gestão que a gente pudesse superar, ainda que temporariamente, esse estado burocrático que nós vivemos. E dessas várias leituras, aqui eu encontrei que mais se aproxima da possibilidade de garantir estabilidade sim para o trabalhador, de garantir governança com participação popular, de garantir governança democrática, que obedece à lei, como é que chama a lei? A lei da licitação, esqueci o nome da lei, 866, que faz concurso público, que não pode demitir, a não ser com todo rito para demitir, até inclusive o próprio funcionário público, que pode ser demitido, desde que siga todos, que tem um plano de cargo. Eu brincava, a gente tentou lá em Sumaré chegou a fazer uma fundação, ela existiu, só não funcionou. E a gente montou um plano de cargos muito discutido. E eu brincava e dizia o seguinte, que seria ser funcionário dela para me submeter a este plano de cargo tão interessante ele era. Que tem a garantia de não mudar, porque a gestão pode ser, se diz, por mandato e não... Sim, de não mudar por gosto do governante. Que a gente possa estabelecer critérios para assumir o cargo e critérios técnicos, competência, etc., e não mediante apadrinhamento político. A fundação permite todos estes caminhos. Tudo isso que eu estou dizendo permite. E eu digo, eu tinha feito minha cola aqui, mas até eu estava dizendo assim, essas coisas, quais eu concordo em gênero, número e grau, que a gente tem que procurar uma perspectiva de não reduzir os direitos que estão tentando nos tirar o tempo inteiro, que nos permita, então, concurso
vinculante à responsabilidade fiscal, etc., a fundação permite isso. Agora, algumas discussões, depois eu volto um pouquinho na questão jurídica, que eu queria trazer como exemplo. O que a gente está buscando hoje? Eu estou buscando hoje, eu, pelo menos particularmente, assim, na discussão, uma maneira de fugir da burocracia municipal. Aqui em Campinas, e lá em Sumaré a gente contava isso, qualquer decisão que você tomar, passa no mínimo, aqui em Campinas por 12 mesas, e lá em Sumaré pelo menos por 8 mesas. Tá certo? Aqui gera lá uma decisão de trazer mais funcionários para a unidade básica de saúde, necessária, todo mundo não se discute, etc. Aí começa a via sacra de como se toma a decisão de fazer isso. Desde passar pelo diretor do distrito, diretor de saúde, secretário municipal, secretário de negócios jurídicos, secretário de finanças, secretário de administração, secretário de recursos humanos, gabinete do prefeito, aí faz a via sacra de volta, etc., até que autoriza a fazer o concurso e eu entro na burocracia do concurso. Então, entre você imaginar um concurso público e efetivá-lo, são pelo menos, no mínimo, brincando, 6 meses para se fazer isso. A resposta pode ser, é possível superar isso, inclusive dentro das perspectivas hoje legais para a gestão municipal? Só que ninguém superou isso até hoje, aonde eu conheça. E olha que eu viajei bastante por aí. O fato é que ninguém conseguiu superar isso. Essa burocracia é aqui, em Sumaré e em 500 outros lugares. Não é por acaso que todas as cidades do estado de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, e provavelmente de todo o Brasil, com mais de 200 mil habitantes, foi buscar uma outra forma de gestão para fugir desse embaraço burocrático que está colocado concretamente nos dias de hoje. A fundação nos permite fazer isso, etc. Mas o que eu quero fugir é da possibilidade de todo mês ter que discutir com todo secretário qualquer decisão que eu vá tomar. Ao estabelecer uma relação com o próprio Estado, e não é com o terceiro, na qual, num determinado momento do ano, a gente faz um planejamento extremamente participativo, participação dos todos os secretários que quiserem participar, etc. E eu estabeleço quais serão os planos que serão desenvolvidos, os projetos, os programas, ao longo do ano, e a liberação de recursos conforme este planejamento, eu não preciso mais ficar negociando mais mês a mês com esse secretário. Fez o concurso, quem realiza é a gente, as compras quem realiza somos nós. Isso nos permite, então, esta agilidade que a participação no Estado atual não tem nos permitido. Isso, para mim, seria um tremendo avanço que nos permitiria qualquer forma de gestão que nos permitisse fugir disso. Como eu falei, das que eu fiquei lendo e observando, a que me parece mais próxima de garantir concurso público, estabilidade, uma governança democrática, etc., é a fundação. Mas acho também, e tem dito isso, todos os espaços que eu tenho discutido isso, que eu gostaria muito de vir alguns anos falar mal da fundação. Porque eu acho que ela não é a solução definitiva. De fato, se a gente não fizer uma reforma de Estado que nos permita avançar com essa lógica que foi tão bem colocada pela professora, a gente não vai avançar. Só que penso que taticamente é possível a gente achar uma forma de gestão, tá certo? Já testada, experimentada pelo menos em alguns lugares, que nos permita, de alguma maneira, dar mais eficiência e efetividade ao Estado brasileiro. Ao Estado brasileiro, pelo menos no Estado municipal, no bloco municipal. Fugindo dessa possibilidade de interferência política a cada 4 anos, com a profissionalização da gestão, garantindo uma gestão por resultado, por metas, que me parece bastante importante, porque uma das desgraceiras do serviço público brasileiro é que não tem nenhuma preocupação com o resultado. A única preocupação são com os procedimentos e muito pouco com os resultados que poderão produzir, e o resultado olhando para o usuário. Então, a fundação me parece que pode permitir tudo isso. Mas aí a pergunta que poderia vir, mas a OS também não permite isso? A OS também não exceto a questão do concurso público, e para alguns é bom fugir da lei de licitação, que eu não acho que seja real, e não permite isso exatamente com mais eficiência e com mais agilidade, porque não tem que seguir lei de responsabilidade fiscal, não tem que seguir lei de
de licitações, etc. Por que isso? Ora, hoje cedo a gente foi fazer uma discussão lá no Ouro Verde com o pessoal que está lá fazendo a gestão. E se eu já tinha essa percepção, isso fica muito mais nítido. Sim, eu não tenho a menor dúvida que qualquer ente privado que entra para fazer a gestão do público, ele faz sob a lógica da mercantilização. Nós estamos discutindo com o pessoal o Gustavo estava levando, nem sei se ele saiu, a discutindo aí as prestações de contas, o termo aditivo que a gente tem que fazer com a SPDM. Em nenhum momento a discussão sobre o usuário aparece nisso. Só aparece se isso é economicamente viável, se não é economicamente viável, qual é a economicidade que isso permite, qual não é a periodicidade que isso permite. Então essa é a grande diferença. Ao falar da fundação, essa é a minha percepção, depois vocês têm toda a oportunidade de protestar e dizer, mas a minha percepção é essa. Certo? E olha, eu vou dizer mais, aqui em Campinas eu tenho a impressão que a lógica é bem diferente das OS do Rio de Janeiro, do próprio estado de São Paulo, até porque aqui em Campinas a SPDM não está como OS. Apesar de toda a boa vontade, de toda a interferência desse colegiado gestor municipal que está lá dentro, essa é a lógica que está estabelecida. Um diagnóstico foi feito hoje, não vou ficar revelando o nome, porque não vem o caso, mas foi revelado isto. Sim, a pouca discussão que os gestores da SPDM fazem em relação à rede, fazem em relação a vínculo, fazem em relação à multidisciplinaridade, etc. Um exemplo concreto disso, está no relatório deles. Eu trabalho com 3 departamentos, o departamento médico, o departamento de enfermagem e o departamento administrativo. Para o departamento administrativo, eu tenho tremenda eficiência, porque tudo tem POP que chama, né? Procedimento operacional padrão. Tem POP para tudo, etc. Porque me parece um tremendo avanço. A gente quer isso para o SUS, mas não queremos só isso. Tá certo? Queremos muito mais do que isso. Queremos discutir vínculo, queremos discutir rede, queremos discutir esse tipo de coisa que não faz parte da discussão da iniciativa privada, porque isso não dá economicidade, que é o termo da moda que eles muito utilizam. Nada contra, gente, muito pelo contrário, tudo a favor da economicidade, da economia, etc., mas não pode ser o centro da nossa gestão. A fundação, a impressão que eu tenho, pelo menos em está, se bem cuidada, pode fazer a discussão da economicidade, da eficiência e da eficácia, sem perder de vista essa outra discussão que eu acho fundamental. E eu dizia lá em Sumaré, vou repetir aqui, me parece, para ter uma fundação que consiga responder a tudo isso, que foi colocado como necessário um bom funcionamento do serviço público, isso depende de 2 coisas. Eu brinco, falo que é igual criança, precisa ter um bom DNA, mas só o DNA não serve, precisa ter uma boa criação. O que é o bom DNA? É a lei. Se a gente tiver uma lei que nos garanta na lei todas essas questões, um passo está dado, mas não é suficiente. Eu preciso criar bem esta criança, fazer com que a lei não seja jogada na lata de lixo da primeira oportunidade, daí a boa criação. E eu acho que aqui em Campinas tem a grande possibilidade de dar esses 2 passos de maneira bastante concreta. Em relação à lei, ao DNA, um grupo aí, em função dessa coisa da municipalização, etc., se debruçou e tem um projeto, uma proposta de projeto de lei, que do meu ponto de vista, e do ponto de vista de quem formulou não poderia ser diferente, o Nelson participou dessa formulação com a gente, apresenta todas as possibilidades de democratização, de horizontalização das relações, de respeito aos direitos dos trabalhadores, etc., etc. Quanto à criação, eu não tenho a menor dúvida que esse conselho é absolutamente capaz de criar essa criança à luz das necessidades de um Estado democrático, de um Estado com participação social, de um Estado sim eficiente, até que a gente tenha uma reforma do Estado, porque eu tenho dito também assim, não é uma coisa ou outra, não é a fundação ou a reforma do Estado, é uma coisa ou outra, é a reforma do Estado. Mas, como ela se dá lentamente, até porque nós estamos perdendo a batalha, pelo menos nesse momento, é possível ter alguma coisa tática que até aponte na possibilidade de ter um Estado mais democrático. A impressão que eu tenho é que sim, a impressão disso, não é só a fundação, mas das que eu li, dos que eu me aprofundei, etc., a que me parece mais próxima disso, desse movimento tático, é a Fundação Pública de Direito Privado. E, no geral, é isso.